Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quero de novo aqui. Quem é que já me conhece? Levanta a mão, eu quero ver. Aí, vocês são teimosos mesmo, hein? Falava com alguns ali fora. Você está aí ainda, não desistiu? Não, pastor. Puxa, Deus vai ter que te levar para o céu mesmo, não tem jeito. Não desiste. Graças a Deus. Quem não me conhecia, levanta a mão, quero ver. Está sendo agraciado hoje. Conheceu o pastor Eduardo, essa beleza pessoal que vos fala. Tá bom, nem tanto. Aqueles que me conheciam talvez estranham agora a barbinha branca. Nós éramos mais jovens, né, Aline? Nós éramos mais jovens, mas ainda continuamos firmes no propósito de Deus, lá onde Ele nos enviou. E fico feliz de ver os irmãos aí também firmes aí. Eu sei, a gente acompanha toda a história dessa igreja, porque ela está no meu coração. Eu vivi dias aqui, tempos especialíssimos na minha vida, na minha família. Eu sempre falo de Chapecó, da EQ Santa Maria, do amor e do carinho que eu recebi, que a minha família recebeu aqui neste lugar. Eu falo sempre que o pessoal daqui é um pessoal de coração gigante, um pessoal amoroso, uma família amorosa, com homens e mulheres amorosos. No nosso aniversário, um dia eu estava no meu aniversário, chegou aquele monte de homem, até churrasqueira levaram, porque eu não tinha nem a churrasqueira. A churrasqueira, tudo isso marcou muito na minha vida, marcou muito no meu coração, na minha família. Eu agradeço de coração a Deus por ter me permitido conhecer essa igreja, viver aquele tempo que nós vivemos aqui juntos aqui, e tenho certeza que um dia isso vai ser para sempre lá no céu. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, amém? Mas eu vim falar aqui não de mim e nem de você, viemos falar da palavra de Deus. Abre ela comigo então no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, Abacuque é um daqueles livros que dá um trabalho para a gente achar, né, irmão? Está ali na Bíblia, ali, Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17 até o 18. Você que trouxe a Bíblia, pega ela aí. Você que não trouxe a Bíblia, fica acompanhando aí com a gente. Quem trouxe a Bíblia vai conferir que aquilo que a gente vai ler é verdade. Quem não trouxe a Bíblia vai ter que esperar chegar em casa para conferir depois. Mas você vai conferir, vai confiar agora naquilo que nós vamos ler aqui, porque é a verdade. Amém? Graças a Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Pensa num texto bem conhecidinho. Diz assim, ó: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, em algumas Bíblias o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. O Abacuque escreveu: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, amém? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Graças a Deus. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Querido Deus, Pai, nós estamos na tua casa, é o teu lugar, portanto, toda a atenção é dada a ti, Deus. Tudo que fazemos, tudo que falamos é para o Senhor. Pai, agora os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração talvez preparado, mas com certeza ansioso e desejoso de recebermos do Senhor, Deus, uma palavra. Fala conosco, anima-nos, Deus, alimenta-nos nesta noite. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar, fique tranquilo. Na medida do possível, fique em paz, porque essa máscara não deixa a gente muito em paz, né? Ela atrapalha um pouquinho, mas faz parte. A Bíblia diz que, como a Bíblia é impressionante, na verdade, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes fala desse tempo. Eclesiastes diz que é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E nós estamos vivendo esse tempo de deixar de abraçar, mas sabemos que logo voltará o tempo de abraçar de novo. Rapidinho. E a gente vai voltar a fazer retiros, aqui faz encontro com Deus também, né? Encontro com Deus, retiro, churrascada, comilança,
encontrar os irmãos, e vai ser aquela festa mesmo, que nem crente gosta, né, de nós chorar junto, rir junto, misturar os ranhos lá, na hora da oração, e está tudo bem, graças a Deus, já a gente vai voltar, mas por enquanto nós vivemos esse tempo, por enquanto nós estamos vivendo um tempo não muito bom, a situação não é muito legal, ela é desconfortável. Eu acho que a pior parte é que a gente não conseguiu se preparar para isso. Agora nós estamos tentando nos adaptar. Estamos tentando compreender e achar um jeito de nos movermos e de vivermos em meio a tudo isso. Mas foi muito rápido. Foi inesperado. Talvez para alguns, como é o meu caso, isso era inimaginável, eu nunca imaginei. Eu nunca pensei que eu viveria um tempo desse. Dessa coisa maluca de usar máscara, isso é coisa de chinês. A gente vê na TV os chineses usando máscara. Agora aqui no Brasil, tanto é que no começo a gente, não vou usar esse negócio. Mas nós tivemos que nos adaptar. E estamos tendo que viver neste tempo louco. Aí vem a ansiedade. Existe um estudo que diz que talvez o maior mal desta pandemia nem é o vírus em si, mas alguns problemas de ordem emocional, psicossomáticas, o medo, o pavor, a ansiedade, depressão e algumas coisas mais que virão à frente. Porque quando nós não sabemos ou não entendemos o que está acontecendo, como ou por que está acontecendo, nós ficamos aflitos e ansiosos e, em alguns casos, talvez até desesperados, sem esperança. E essa palavra que nós lemos agora aqui em Abacuque, Deus me deu lá para a Ieque Costeira, onde Deus me dá o privilégio de ser o pastor, ou de estar como pastor. E Deus falou muito no meu coração, primeiro porque a gente como pastor recebe toda a demanda. Estava presidente, agora estou licenciado, presidente da Associação de Pastores lá da nossa cidade. Então, nos primeiros dias da pandemia, eu quase fiquei doido, quase fiquei louco, porque a gente recebe toda a carga. Na igreja, o pessoal, pastor, como é que vai ser? Será que tem que fechar a igreja? Fecha ou não fecha? E aí a pessoa da minha igreja queria saber como é que ia fazer, as pessoas das outras igrejas de pastores, e a gente não tinha informação nenhuma, e a nossa tendência natural do ser humano é ficar ansioso com situações inesperadas, com situações que parecem difíceis. E num momento assim, Deus falou comigo, através deste texto de Abacuque. Porque eu não sei se você já prestou atenção, tem até uma música, né, bem famosa do cantor lá, como é que é, o Fernandinho? É o Fernandinho que canta, né, Nádia? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu... E a gente canta, às vezes a gente canta as musiquinhas, as canções, não sabe nem o que está cantando. Nós não prestamos, às vezes, atenção naquilo, na profundidade. Porque Deus me fez olhar para esse texto de Abacuque e perceber que alguma coisa aqui não se encaixa. Tem alguma coisa nesta fala de Abacuque que, a princípio, se a gente olhar única e exclusivamente para este pedaço, este finzinho do livro de Abacuque, porque aqui já está terminando. Se a gente ficar apenas nessas palavras, parece que há uma dissonância. Tem alguma coisa errada. Porque primeiro Abacuque, ele pinta um cenário devastador. Primeiro ele pinta um cenário desesperador. E eu quero, se o Espírito Santo nos permitir, que a gente possa, se não compreender tudo, ter uma leve noção. Porque primeiro ele começa a dizer de um tempo ou de um momento, um compilado de eventos. Que se nós, homens naturais, vivendo um momento como esse, nós estaríamos como hoje, talvez aflitos, desesperançados, ansiosos,
Quem sabe como muitos aí, sem saber como agir, com medo de tudo e de todos, entristecidos, angustiados. Mas Abacuque, ele começa a falar e depois ele fala de algo que não encaixa no cenário. Porque depois de tudo isso que ele fala aqui, ele diz, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Agora vamos chegar lá. Porque como que pode o tema, nossa mensagem, Deus me deu, é a alegria em meio ao caos. É mais fácil falar do que fazer. A alegria em meio ao caos. Alegria, porque ele não disse assim, ainda assim, eu suportarei e ficarei firme. Não, ele disse, eu me alegrarei com um sorriso. E depois ele disse, eu exultarei. Exultarei, eu me alegrarei, eu vou fazer festa. Ainda assim eu vou vibrar. Mas se a gente começar a ver o cenário não é de festa. O momento que Abacuque diz aqui, ele é complexo, porque ele começa dizendo assim, ainda que a figueira não floresça. Um dia Jesus falava do fim dos tempos, hoje eu conversava bastante lá na igreja, né, sobre o fim dos tempos. Lá, na igreja não, na igreja, porque na casa do meu tio é uma igreja, só pastor, irmão. Nós se revezava, cada um pregava um pouco. E às vezes, enquanto, teu tempo acabou, calma aí, se atropelava. A gente falava sobre o final dos tempos, os sinais. E Jesus também, quando falava com seus discípulos aqui, ele falava dos sinais do fim dos tempos. E num determinado momento ele diz, olha, quando vocês olham e veem que as flores, que a figueira está florescendo, isto é um sinal, vocês sabem que o verão está próximo. Ele falava do final do tempo. Mas ele disse, vocês enxergam os tempos por sinais. Quando a figueira floresce, é sinal de que o inverno está terminando. Quando a figueira floresce, é sinal de que logo as coisas vão melhorar. É um sinal. Eles conheciam bem, é por isso que Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ou ele está dizendo, ainda que não haja sinal nenhum de que as coisas vão mudar. Ainda que não há uma expectativa, ele está falando de desesperança, a figueira não floresceu. E como nós gostamos de sinais, nós somos movidos por sinais. Aliás, a nossa oração sempre é pedindo para Deus um sinal. A gente faz campanha para Deus nos dar um sinal. Para Deus nos mostrar até quando. Até quando Deus vai ser assim? Até quando as coisas vão ser assim? Até quando, Deus, essa angústia vai permanecer? Até quando este sofrimento vai ficar? Até quando vai ser desse jeito? Até quando eu tenho que suportar? Porque nós queremos um sinal. Deus me dá um sinal. Quando que isso vai terminar? E Abacuque, ele fala de uma situação que para nós ela é angustiante. É aguardar quando não há um sinal de que as coisas vão mudar. Ele disse ainda que não haja sinal nenhum de que o inverno vai acabar. Nós gostamos de sinais porque eles nos dão esperança. Nós gostamos de sinais porque eles nos fortalecem. Mas é difícil ter esperança, é difícil ter força quando a figueira não floresce. E Abacuque disse ainda que a figueira não floresça. Eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus, irmão. Depois ele continua, eu vou ir rápido porque o culto aqui é mais... Ainda que a figueira não floresça, falta de esperança. Ele disse, ainda que não haja esperança alguma. E depois ele continua, e não haja fruto na videira. Não haja fruto. Ele está falando de improdutividade, olha aqui, irmão. Ele não está falando de falta de trabalho, nem de falta de esforço, nem de falta de dedicação, muito pelo contrário. Ele diz que não há fruto, a videira tem. Tem videira, tem lavoura, então teve trabalho. Então teve dedicação. Então teve esforço.
Mas ele disse: ainda que eu tenha tido esforço, dedicação, trabalho, a videira, mas não tem fruto, ou seja, não tem colheita, não tem galardão. Uma vez Deus me fez pensar nisso, como que a gente às vezes é interesseiro. A gente até aceita trabalhar para Jesus, mas no nosso olho já está no galardão. Às vezes é só um bom negócio. Eu dou para receber. E às vezes a gente não entende o reino de Deus, porque o reino de Deus é invertido. Mas ele disse: ainda que não haja fruto, ou seja, ainda que eu não tenha colheita alguma, ainda que todo o meu esforço, o meu trabalho não tenha gerado frutos, irmão, olha só que é algo que foge da natureza de Deus, porque Jesus, em todo o tempo que esteve aqui, ele disse: há galardão. Jesus sempre disse: eu vou preparar um lugar lá no céu. É da característica de Deus presentear-nos, é da característica de Deus nos abençoar. Ele quer e vai e deseja nos dar, mas ele disse: ainda que não dê, ainda que eu gaste a minha vida no ministério e não receba nada por isso, ainda que eu arrisque o meu pelo saindo nas ruas em tempos de pandemia só para ir no culto e não receba nada por isso, ele diz: ainda que não haja fruto na videira. Se tem uma coisa que nos decepciona, é esforço e dedicação sem colheita. Se é algo que nos deixa atribulados, quando a gente se esforça, esperando ter o justo fruto do meu trabalho, e chega um determinado momento e eu vejo que não há fruto. Vamos continuar, porque é tudo junto, irmão, olha aqui, ó. É tudo junto. Primeiro, a figueira não floresceu, o inverno vai demorar um pouco mais, eu não sei quando vai terminar esse tempo. Segundo, trabalhei, me dediquei, me esforcei, não tem fruto. É quase como se Deus tivesse esquecido, é quase como se Deus tivesse falhado, embora ele não falha, mas Abacuque fala de algo que seria talvez impensado. Ele diz: não tem fruto na videira. E depois ele continua dizendo assim: e o produto da oliveira minta. Frustração. Há um produto, há um fruto, mas não é o que eu pensei. Não é exatamente o que eu achava, não é exatamente o que eu esperava. Eu achei que seria diferente, eu achei que seria de um outro jeito, e agora eu me envolvi no ministério, eu achei que seria de um jeito e de outro. Eu sempre falo para os pastores auxiliares, ou alguém que almeja um ministério, quer ser pastor, ou líder de célula, eles têm um glamour no ministério que só vê quem está do lado de fora. Alguém é líder de célula aqui? Quem é líder de célula? Ninguém aqui? Existe um glamour, porque nós temos expectativas. Às vezes nós criamos expectativas erradas em coisas que não podem suprir essa expectativa. O cara quer ser pastor porque ele só vê o pastor que é o que prega de terno, com a Bíblia na mão, e é respeitado, e ele almeja tudo aquilo, e ele cria uma expectativa, e se esforça para alcançar aquilo que ele espera, mas quando ele entra para dentro, não são poucos os que assumiram o chamado de Deus. E quando entraram para dentro deles, tem aquela frase célebre, né, bem conhecida: puxa, mas eu não pensei que era assim. Eu achei que era diferente. Eu pensei que eu ia aceitar Jesus. Eu pensei que eu ia começar a ir na igreja, me batizar, e agora não ia mais ter problema, agora não ia mais ter doença, agora minha vida ia ser só vitória, porque tem a musiquinha, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. E de repente eu me vejo num emaranhado de lutas.
E de repente eu comecei a andar com Jesus e parece que as coisas não são exatamente do jeito que eu imaginei. O produto da oliveira não é o que eu pensei que era. Embora nós aqui criamos expectativas erradas em relação a Deus e a Jesus e o andar com Jesus, porque Ele nunca nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições. E Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tem cruz. E Jesus também disse: ó, meu amigo, tem dois caminhos, o estreito e o mais largo. O meu é o estreito, o meu é o mais difícil. Mas a gente aqui cria expectativas erradas. E às vezes expectativas erradas nos trazem um olhar errado, e o olhar, a visão errada, traz frustração. Porque nós esperamos de Deus aquilo que Ele não nos prometeu. Esperamos de Deus aquilo que Ele não disse que nos daria. O produto da oliveira não é exatamente o que eu pensei, não é exatamente o que eu queria. Então agora eu estou frustrado, então agora eu estou decepcionado. Eu só queria cantar no louvor, não sabia que tinha escala, que tinha que ensaiar. Não sabia que tinha que ter uma vida de santidade. Eu pensei que era só tocar e cantar e me divertir. E depois ele continua aqui, vamos continuar. Podemos entrar aqui no casamento. Ontem, teve o casamento do Emanuel aí. Eu queria casar para que a minha esposa me fizesse feliz. Eu queria casar para que o meu marido me fizesse feliz. Já casou errado. Porque eu tenho que casar para fazer a minha esposa feliz. Eu tenho que casar para fazer o meu esposo feliz. Quando o meu coração está envolvido na felicidade do outro, então as coisas começam a mudar. Não é bem o que eu pensei. Vamos para frente, que frustração. O produto da oliveira mentiu depois. Os campos não produzem mantimento, esterilidade. Rapaz do céu. Percebeu que o negócio está ficando mais ruim? Como diz tem um memezinho da internet, não sei se você já viu. Na verdade estava bom. Não estava muito bom, não. Na verdade, não, estava ruim. Agora parece que piorou. Você já viu esse memezinho? É Abacuque aqui, cara. Estava ruim, agora não estava tão ruim, agora piorou. Porque agora os campos não produzem mantimentos. São campos estéreis. Talvez nós podemos imaginar uma terra fértil que se transformou em deserto. Não adianta nem se esforçar. Não adianta nem trabalhar. Não adianta nem ter uma semente. Não adianta, porque o campo é estéril, não produzem mantimentos. E se o campo não produz, não tem alimento para o gado, não pode ter gado. E se o campo não produz alimento para animais, não pode ter uma galinhazinha, não pode ter nada, não tem alimento, não produz. O campo é estéril, a terra é estéril. Ele está falando que não adianta eu ter boa vontade, o campo é ruim. Então olha só, começa aqui: falta de esperança, a figueira não floresceu; improdutividade, não há fruto na videira, não há colheita; frustração, porque o produto da oliveira não é bem o que eu pensei que seria; esterilidade, os campos não produzem mantimentos. A situação está ruim para esse homem. O caos já está instaurado. Depois ele dizia ainda: as ovelhas foram arrebatadas. O que era ruim ficou um pouco pior, porque não tem colheita, não adianta cavocar a terra e plantar, ou seja, não tem expectativa nenhuma de futuro, as coisas não têm esperança que vão melhorar, o futuro não é bom, o futuro é ruim, não vou ganhar mais, agora até o que eu tinha foi tirado de mim. As ovelhas foram arrebatadas, retiradas com força, foram levadas embora. E depois ele ainda termina dizendo: e nos currais não haja gado. Ou seja, pobreza extrema. Eu não tenho nada. Até o que eu tinha me foi tirado. E a terra é estéril. Não há esperança de colheita. E a figueira ainda não floresceu. Vai demorar, eu não sei quando isso vai acabar. O cenário de Abacuque é um cenário aterrorizante.
O cenário de Abacuque é um cenário aterrador, meu Deus, que desgraça. É bem pior do que aquilo que nós estamos vivendo. Porque alguns perderam o emprego, isso é muito ruim, mas ainda tem uma ajudinha do governo, dá para salvar a lavoura. Mas Abacuque está falando de um caos total. E é aqui que eu digo, irmãos, que é difícil demais compreender o que estava no coração deste homem, porque ele disse ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei. Como que pode? Aonde essa alegria? A Bíblia diz que o homem natural não entende das coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele discerne bem as coisas do Espírito. E para um homem natural, ler um texto desse e dizer que é mentira, essa Bíblia é louca. É por isso que o mundo olha para nós e diz, é tudo louco esses crentes. Isso não existe. É impossível. Porque nós, homens, somos movidos pelas circunstâncias que nos cercam. O homem, ele fica feliz ou infeliz de acordo com as circunstâncias que estão à sua volta. Se ele tem um bom emprego e recebe um aumento, ele chega em casa sorridente, alegre, feliz, brinca com os meninos, dá um dinheirinho para um. Não, o pai se sente o super-homem, agora eu ganhei um aumento. Ou quando a gente compra um carro novo, para o homem que gosta de carro, não tem dia melhor do que o dia que vai buscar o carro zero lá na concessionária. É o dia dos sonhos. Ele fica que nem o povo de Israel, né? Estávamos como os que sonham. Eu lembro um dia que fui buscar esse meu último carro lá na concessionária, tinha um laço vermelho branco, grandão em cima do capô. Eu cheguei e olhei lá, e disse, aquele ali é o meu? Ela disse, é o teu. Acho que no meu olho ficou um coraçãozinho, né? Alegria, porque quando a gente conquista, a gente fica feliz. Quando tem expectativa de futuro, a gente fica feliz, a gente fica empolgado, a gente fica animado. Porque nós somos movidos pelas circunstâncias. Quando Jesus chegou até os discípulos e disse, vamos pescar mais uma vez. Então os discípulos olharam para Jesus, Senhor, mas o horário da pesca já passou. Nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada, agora é dia, não é mais hora de pescar. Hoje o mar não está para peixe, a situação não é favorável, o momento não é favorável para ter grande pescaria, talvez amanhã à noite, mas o homem espiritual. Então eles disseram, Senhor, nós já pescamos a noite toda, mas pela Tua palavra. Porque a nossa esperança, a nossa expectativa não está na circunstância. A nossa esperança, a nossa expectativa não está no melhor horário do dia. A nossa esperança e nossa expectativa não está na capacidade de produção do mar, do oceano. A nossa esperança, expectativa, eles estavam dizendo como Abacuque, está no Senhor. Pela Tua palavra. Porque Deus não precisa de condições favoráveis. Deus não precisa que as coisas estejam bem, Deus não precisa da nossa força de trabalho, Deus não precisa de nada que nós temos, Deus não precisa de nada que possamos fazer, Ele é por si só autossuficiente e capaz de nos dar aquilo que precisamos no exato momento em que precisamos. Olha, o povo foi lá para o deserto. Uma multidão de gente com animais, homens, mulheres e crianças. E Deus manda eles para o deserto. Acho que se a gente estivesse lá, a gente, não, eu não vou atrás desse Moisés, eu acho que ele não é de Deus, esse cara aí, não. Já se viu, cara. Eu vi no Facebook aqui, ó, o Google falou para mim que deserto, quem vai para o deserto morre.
Sabe qual é a chance de sobreviver no deserto? Aqui o Google diz aqui, ó, existe a chance de só 2% de vida. Estou inventando o número, não sei se é isso, não sei se dá isso. Só 2% das pessoas que passaram pelo deserto sobreviveram. Eu estou fora. Esse Moisés aí, ele até é um homem de Deus, até um pastorzinho considerável até. Mas agora ele vai para o deserto. Deserto é lugar de morte. Mas eles foram com Moisés. Olha o que Deus faz, irmão. Está aqui na Bíblia. E ainda que os campos não produzam mantimentos. Existe uma terra mais infértil do que o deserto? Quando Deus levou eles para o deserto, Deus não disse para eles, pode ficar aí, monta o acampamento, porque essa terra que eu vou transformar, ela vai se tornar uma terra fértil. Nós sabemos que a Bíblia fala de um outro tempo em que o profeta de Deus jogou um prato de sal em uma água, e aquela água era estéril, ela era amarga, e ela se tornou em água boa, porque Deus tem poder de transformar a água mal em água boa. Ele pode transformar a terra infértil em uma terra fértil, Ele pode pegar o deserto e transformar em pastos verdejantes. Deus pode fazer Ele abrir o mar para o povo passar a pés enxutos. Mas Ele disse, não, fica no deserto. Ele não transformou as areias do deserto em um campo fértil, não. Mas a Bíblia diz que todos os dias, pela manhã, quando os homens saíam da sua barraca, quando saíam da sua tenda, lá nas areias, lá no campo estava o maná dos céus, porque Deus mesmo era quem era o provedor do povo. Ele não precisa da terra fértil. O maná vinha do céu. A água saía da rocha. E é por isso que Abacuque diz ainda que as terras estejam estéreis, ainda que os campos não produzam mantimento. Todavia eu me alegrarei, porque o Deus que fez um dia o maná cair do céu é o mesmo Deus que pode mais uma vez neste tempo, em outro tempo ou um tempo qualquer, com o seu poder de provedor, não me deixar passar necessidade, mas me sustentar em todas as minhas necessidades, porque o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É momento de confiar, acreditar. Nem sei que hora é. É a palavra. Ainda que a figueira não floresça, para de buscar sinais. Deixa eu contar uma coisa que quando falou sobre sinais, eu lembrei do pastor Adelar. Acho que ele já contou a história para vocês aqui várias vezes. Mas ele está aqui, ele pode confirmar. Um dia o senhor não pediu um sinal para Deus no início do ministério? Não ficou na varanda procurando o sinal? É verdade essa história? Quase uma noite inteira. Mas uma noite inteira eu lembrei, Deus me fez lembrar, olhando para o céu, Senhor, se o Senhor me quer no ministério, então manda passar uma estrela cadente aqui, é isso, né? Era, né? Eu me lembro, ele contou essa história. Ficou quase uma noite inteira, ficou da torcicolo no pescoço, olhando para o céu, e não passou a estrela cadente. E ele voltou para dentro do quarto frustrado, porque a gente depende demais de sinais. Quando ele entrou para dentro do quarto, ele pegou a Bíblia, não lembro exatamente a história, mas foi através da Bíblia, né? E Deus falou assim, o que você está olhando para o céu? Olhe para a minha palavra. Não fique olhando para os sinais, não fique olhando para a figueira. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para aquilo que Deus diz, Ele é Senhor, Ele é provedor. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É por isso que Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha força, Ele é o meu sustento, é Ele quem me guia, Ele é o meu provedor. Não terei
falta de coisa alguma. Por isso que há alegria. A fonte da nossa alegria, irmão, não pode ser o que o governo diz ou deixa de dizer. A nossa esperança não está nos governos deste mundo. A nossa esperança não está na nossa capacidade de trabalho. A nossa esperança não deve estar no nosso emprego que tanto veneramos. A nossa esperança e alegria vem do Senhor, o Deus que não falha. Confiar em Deus. É assim que tem alegria em meio ao caos. É por isso que Abacuque disse: o cenário é estarrecedor, mas ainda assim eu me alegrarei. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha força. O maná ainda pode cair do céu. A água ainda pode verter, a rocha ainda pode verter água. Haverá pesca maravilhosa quando não é o tempo de pescar. Porque Jesus é o mesmo. E em tempos de pandemia, meu irmão, o nosso Deus não está deitado em berço esplêndido. Em tempos de aflições, talvez é momento, irmão, da gente desligar um pouquinho a televisão, desligar um pouquinho o noticiário e ligar mais a palavra de vida, aonde vem força, alegria, e a nossa provisão é do Senhor. Fica de pé que eu quero orar contigo, no nome de Jesus.